Mateus capítulo 12. Por fim, a rejeição da nação como consequência do seu desprezo pelo Senhor é claramente manifestada do mesmo modo que o fim de todas as suas relações com o povo como nação, para dar lugar ao estabelecimento da parte de Deus de um sistema inteiramente diferente, quer dizer, o reino sobre uma forma muito especial. Assim, o capítulo 11 de Mateus é o grande eixo de toda a história. Cristo é uma testemunha divina de si mesmo, e João Batista devia reconhecê-lo assim como outros o tivessem feito. Já não era aquele de quem era dado testemunho como Messias, como Filho de Deus, que dá testemunho de João, mas a nação tinha rejeitado a Deus, manifestado tanto em avisos como em graça. Apenas havia um remanescente. A sabedoria era justificada pelos seus filhos. Então, por muito abominável que fosse a sua rejeição, vemo-lo submeter-se a ela como sendo a vontade do Pai. Mas isso leva-o à consciência da sua própria pessoa, verdadeiro motivo dessa rejeição. Todas as coisas lhe foram entregues por seu Pai, ninguém podia conhecê-lo, nem conhecer o Pai, a não ser que ele o revelasse. O mundo inteiro, posto à prova pela perfeição do Senhor, foi achado jazendo em maldade, embora ali houvesse um remanescente poupado. O homem estava universalmente afastado de Deus. Deus olhou desde os céus para ver, como lemos, mas os filhos dos homens tinham-se todos afastados do caminho, não havia justo nem sequer um. Assim Jesus, quando andava sobre o mar, estava só no mundo condenado por causa da sua rejeição. Mas agora, na soberana graça do Pai, é o Filho revelado e revelando o Pai, e chamando os cansados e oprimidos para a revelação desta graça em si mesmo. É agora a nova posição. Ele tinha posto o homem à prova, o que ele era em si mesmo impedia o homem de o reconhecer. Ora, aqueles que estavam cansados deviam vir àquele que permanecia assim só, e ele lhes daria descanso. Deviam aprender com aquele que assim se tinha submetido inteiramente. Teriam descanso quanto ao mundo e a tudo mais na terra. E assim é também conosco. Quando nos curvamos inteiramente, entramos como rejeitados, de maneira cônscio e consciente, na posse dos nossos privilégios sobre um terreno celeste mais elevado. O primeiro motivo que deu lugar à questão da sua pessoa e o seu direito de terminar aquela dispensação foi o fato de os discípulos colherem as espigas e debulharem a mão para saciarem a fome. Os fariseus repreendiam-nos porque era um dia de sábado. Jesus lembra-lhes que o rei, rejeitado pela maldade de Saul, havia participado do pão que só era concedido aos sacerdotes. O filho de Davi, num caso semelhante, podia muito bem desfrutar de um privilégio análogo. Além disso, Deus estava atuando em graça. Os sacerdotes também profanavam o sábado no serviço do templo, e ali estava quem era maior do que o templo. Versículos 5 e 6. Aliás, se eles tivessem verdadeiramente conhecido os pensamentos de Deus, se tivessem sido imbuídos do Espírito que a sua palavra declarava ser-lhes agradável, misericórdia quero e não sacrifício, não teriam condenado a inocentes? De resto, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aqui Jesus já não toma o título de Messias, mas o de Filho do Homem, um nome que dava testemunho da nova ordem de coisas e de um poder mais extenso. Ora, o que o Senhor dizia tinha um grande alcance, porque o sábado era o sinal da aliança entre Jeová e a nação judaica,
Ezequiel, capítulo 20, versículos 12 a 20, e o Filho do Homem declarava o seu poder sobre ele. Se o sábado era tocado, era o fim da aliança. A mesma questão é levantada na sinagoga, e o Senhor persiste em agir em graça e em fazer bem, mostrando-lhes que eles faziam a mesma coisa por uma das suas ovelhas. Mas isto, por grande que fosse a prova do beneficente poder de Jesus, não fez senão excitar o ódio deles. Eram filhos do assassino. Jesus retira-se do meio deles, e grandes multidões o seguem. Jesus cura-as, recomendando-lhes que o não descobrissem. No entanto, em tudo isso, as suas ações não eram senão o cumprimento de uma profecia que designa claramente a posição do Senhor neste momento. A hora viria em que ele faria manifestar o julgamento em vitória. Entretanto, ele guardava uma posição de perfeita humildade, em que a graça e a verdade podiam fazer-se valer para aqueles que apreciavam e delas tinham necessidade. Mas no exercício desta graça e do seu testemunho da verdade, ele nada faria para desturpar este caráter ou para atrair a atenção dos homens, tanto que impedisse a sua verdadeira obra, ou que pudesse sequer suspeitar-se de que ele buscava a sua própria glória. No entanto, o Espírito de Deus estava sobre ele como sendo o seu filho bem amado, em quem a sua alma se deleitava. Anunciaria o juízo aos gentios, e aos gentios confiaria o seu nome. A aplicação desta profecia a Jesus, neste momento, é de toda a evidência. Vemos como ele se mantinha reservado com os judeus, abstendo-se de satisfazer os desejos carnais deles e contentando-se de permanecer na sombra, contanto que Deus, seu Pai, fosse glorificado. Ele próprio glorificava perfeitamente o seu Pai na terra, fazendo o bem. Em breve devia-se ser anunciado aos gentios, quer por meio do juízo de Deus, quer apresentando-se-lhes como sendo objeto da sua confiança. Versos 17 a 21. Esta passagem de Isaías capítulo 42 é evidentemente posta aqui pelo Espírito Santo para desenhar claramente a posição do Senhor antes de se abrirem as novas cenas que a sua rejeição nos prepara. Então o Senhor expulsa um demônio de um homem cego e mudo. Versos 22 e seguinte, triste condição descrita e descrevendo verdadeiramente o estado de espírito do povo acerca de Deus, as multidões plenas de admiração exclamavam: não é este o filho de Davi? Mas os religiosos, dentre eles, ouvindo isto, invejosos do Senhor e hostis ao testemunho de Deus, declaram que é pelo poder de Belzebu que Jesus fazia esse milagre, selando assim o seu próprio estado e colocando-se sob o juízo definitivo de Deus. Jesus demonstra o absurdo da acusação. Satanás não destruiria o seu próprio reino? Os seus próprios filhos, que tinham a pretensão de fazerem a mesma coisa, julgariam a iniquidade deles. Mas, se não era pelo poder de Satanás, e os fariseus admitiam que os demônios tinham sido realmente expulsos, era o dedo de Deus, e o reino de Deus estava entre eles. Aquele que tinha entrado em casa do homem forte para pilhar os seus bens, teve de o maniatar antes. Verso 29. A verdade é que a presença de Jesus punha tudo à prova, tudo, da parte de Deus, se concentrava nele. Era o próprio Emanuel que estava ali. Tudo aquilo que não era por ele, era contra ele. Quem com ele não ajuntava, espalhava. Tendo agora dependido somente dele, suportaria toda a incredulidade acerca da sua pessoa. A graça podia removê-la.
Jesus podia perdoar todo o pecado, mas falar e blasfemar contra o Espírito Santo quer dizer reconhecer o exercício de um poder que é o poder de Deus e atribuí-lo a Satanás, não poderia ser perdoado, porque os fariseus reconheciam que o demônio havia sido expulso e era somente por maldade e por deliberado ódio a Deus que atribuía o fato a Satanás. E que perdão podia haver para esta blasfêmia? Não havia nenhum, nem na dispensação da lei, nem na do Messias. Note esta expressão. Vemos a maneira como o Espírito Santo passa do tempo presente, então presente para os judeus, e que em breve devia acabar, para aquele em que o Messias estabeleceria o seu reino, o mundo futuro, ou o século futuro. Nós temos uma posição fora de tudo isso durante a suspensão do estabelecimento público do reino. Os apóstolos apenas o pregaram ou anunciaram, não o estabeleceram. Os seus milagres foram as virtudes do século futuro. Comparar 1 Pedro, capítulo 1, versículos 11 a 13, isto é de grande importância, como veremos em breve. O mesmo se dá com a nova aliança, de que Paulo era o ministro, e, no entanto, não estabeleceu nem com Judá, nem com Israel. A sorte daqueles que assim blasfemavam estava decidida. É o que o Senhor lhes faz compreender? O fruto era a prova da natureza da árvore, e o fruto era essencialmente mau. Era uma raça de víboras. João tinha-lhes dito a mesma coisa. As suas próprias palavras os condenavam. Versos 31 a 37. Neste momento, os escribas e os fariseus pedem um sinal. Verso 38 e seguintes. Isto era maldade. Eles tinham visto bastante milagres. Não se tratava senão de provocar a incredulidade dos outros. Este pedido dá ocasião ao Senhor para pronunciar o julgamento desta geração. Não haveria outro sinal para esta geração perversa senão o do profeta Jonas. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estaria o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mas aí, Cristo já então tinha sido rejeitado. No dia do juízo, os ninivitas condenarão esta geração pelo seu comportamento, porque eles se tinham arrependido com a pregação de Jonas, e um maior do que Jonas ali estava. A rainha do sul, de igual modo, testificaria contra a maldade desta geração perversa. O seu coração, atraído pela fama da sabedoria de Salomão, tinha conduzido a ele desde os confins da terra, e ali estava um maior do que Salomão. Os pobres e ignorantes gentios compreendiam a sabedoria de Deus na sua palavra, quer por intermédio dos profetas, quer por intermédio do rei, melhor do que o seu povo amado, mesmo quando o grande rei e profeta estivesse lá no meio deles. Eis o julgamento de Deus, o espírito imundo de idolatria que havia saído do povo, não achava repouso fora de Israel. Israel, infelizmente, a sua verdadeira casa, enquanto que ela deveria ter sido a casa de Deus, voltaria com 7 espíritos pior do que eles. Encontrariam a casa desocupada, varrida e adornada, e o último estado seria pior do que o primeiro. Versículo 45. Que solene julgamento do povo este? Aqueles que no meio dos quais Jeová tinha andado tornaram-se a habitação de um espírito imundo, de uma superabundância de espíritos imundos, não apenas 7, o número completo, mas com estes que os incitariam à loucura contra Deus e contra aqueles que honravam a Deus, conduzindo-os assim à sua própria destruição. Com estes, dizia eu, e outro espírito imundo também, o qual os traria de novo a maldita idolatria de que haviam escapado. O julgamento de Israel estava pronunciado. Jesus rompe, enfim, publicamente os laços que subsistiam entre si e o povo, segundo a carne. Versos 46 a 50, não aceitando como seus, senão aqueles que foram formados pela palavra de Deus e manifestados pelo cumprimento da vontade de seu Pai que estava nos céus. Não reconhecia como seus, senão aqueles que
eram formados segundo o padrão do Sermão do Monte.